Santuário católico é tomado por 4.000 muçulmanos na Itália. Cruz de Cristo é coberta e cristãos se revoltam. Se eu não me engano, a Itália é o epicentro. Se eu não me engano, a Itália é o epicentro da Igreja Católica, já que é dentro da Itália onde a gente encontra a própria Roma. A Roma, querendo ou não, representa ali o catolicismo. A Roma representa o catolicismo, né? Tem o Vaticano, que acaba apresentando o catolicismo, sendo o líder feroz do catolicismo. E catolicismo é cristianismo, entendeu? E quando a gente vê noticiários como esse, a gente duvida, mas quando a gente vê imagens, as coisas começam a ficar diferentes. Mas será que essa imagem é real, sim ou não? Não sei dizer. Mas o fato é, isso está acontecendo, entendeu? Isso está acontecendo, isso não é mito, isso não é teoria da conspiração. Isso tem razões por estar a acontecer. É porque existe uma admissão e outras razões que a gente vai discutir aqui. Também tem outras que a gente não vai meter em pauta aqui. Mas o certo é, cara, o cristianismo está a perder força ou já perdeu a força lá na Europa. Países mais a leste da Europa, mais a norte também, já praticamente estão a ser tomados graças aos imigrantes que vêm lá do Médio Oriente e graças à falta de interesses da população nativa. A população nativa não tem interesse ao cristianismo. Não tem. Nós devemos admitir que os europeus espalharam o cristianismo no mundo. Mas hoje em dia a gente consegue olhar que são fracos espiritualmente quando estamos a falar sobre o cristianismo. Olá pessoal, eu sou o Nandalino, inscreva no canal, ative as notificações, esquecer de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Você vai acompanhar aqui a partir do canal 41. A Angola está se fazendo Europa, está muito frio. Está muito frio. Às vezes até gravar vídeo dá preguiça, porque quando eu chego em casa, frio é demais, ligar mais os aparelhos, fazer aquilo, é preguiça, entendeu, rapaz? Mas é isso aí, vamos já se acostumar. Esse é o primeiro mês de frio. Vamos nos acostumar e voltar aqui sempre gravar vídeo. Bom, essa aqui é uma notícia que saiu há 2 semanas e que, na verdade, tem atiçando a minha curiosidade. Tem atiçando a minha curiosidade porque é um assunto que a gente já discutiu aqui e devo alertar o pessoal que este vídeo não é uma toma de partido. Esse vídeo não é uma toma de partido e esse vídeo também não é de caráter de ofensa. Não. A cidade de Monfalcone, na Itália, vive um cenário de indignação e tensão após o santuário da Marcelina ter sido tomada por cerca de 4.000 muçulmanos durante a celebração da festa do sacrifício, um ritual islâmico marcado pelo sacrifício de animais. O que mais chocou a comunidade cristã foi o gesto audacioso, foram muito audacioso, considerado uma afronta cobrir a estátua de Jesus Cristo com um pano. A denúncia partiu da eurodeputada da Lega, Ana Maria Cicinti, que classificou o episódio como mais um sintoma de recuo civilizacional e do cancelamento do cristianismo em solo europeu, impulsionado por uma ideologia que avança, inclusive, dentro da própria igreja. Não se trata de alimentar um conflito religioso, mas de denunciar o abandono de símbolos e espaços sagrados que formam a identidade da nossa cultura, disse Cicinti, que enviou uma carta aberta ao Papa Leão Xavier cobrando posicionamento. Você vai cobrar posicionamento do Papa sobre a existência de outras religiões? Tipo, o caso de Monfalcone não é isolada. Diversos espaços tradicionalmente católicos em toda a Itália vêm sendo cedidas para orações islâmicas, gerando crescente desconforto entre os fiéis e levantando questionamentos sobre a real prioridade dos valores cristãos no país. Cicinti também criticou durante a esquerda italiana, frequentemente presente nesses eventos, por privilegiar interesses eleitorais, em detrimento do respeito à cultura nacional. Parece haver mais interesse nos votos do que na preservação de raízes. Interessante, né? O episódio que ocorreu na manhã de sexta-feira, dia 6 de junho, reacendeu sobre o alerta sobre a erosão das tradições cristãs na Europa, em um contexto alarmante. 365 milhões de cristãos ainda são perseguidos no mundo por sua fé, enquanto em solo europeu se assiste passivamente aos esvaziamentos simbólicos de igrejas, estatuários e não sei lá quantos. Desde as primeiras escrituras que a gente segue hoje em dia, aqueles que foram cristãos sempre foram muito perseguidos. Mas também devemos levar em consideração que tem um tempo no pico da história que o cristianismo perseguia outras religiões.
entendeu? Tudo isso por causa daqueles que mandavam no cristianismo, eram líderes das igrejas, eram líderes dos governos, líderes dos impérios. Querendo ou não, eles perseguiam também aqueles que não se submetiam ao cristianismo. Isso aconteceu aqui na África, aconteceu na própria Europa, aconteceu na Ásia, aconteceu na América. Tanto é que o cristianismo hoje em dia, digamos que é a religião com mais força por enquanto. É a religião com mais força, porque está em toda parte do mundo, graças aos europeus. E para aquele que segue o cristianismo, assim, para e passo, isso é uma facada no peito. Primeiro, a Europa foi o pico, né? Foi o ponto de partida do cristianismo se espalhar para o mundo inteiro. Graças às invasões europeias, o cristianismo se espalhou para o mundo todo. Só que eles espalharam o cristianismo e hoje em dia não conseguem defender o cristianismo por causa de interesses comerciais, políticos e não sei mais. Por quê? Primeiro, o cristianismo, como eu já tivera dito, foi entendido por essa geração atual de uma forma de que é permissível todo tipo de coisa. Como, por exemplo, não se procriar. Entender que não é... Vamos ter cão. Vamos chamar de pet, entendeu? Vamos chamar de filho, vamos lhe dar roupinha, não sei lá quantos. Isso também acaba afrouxando a nossa fé, querendo ou não, acaba afrouxando a nossa fé e a gente se torna mais permissível a certas coisas. Orar e vigiar. Orar e vigiar basicamente diz que não importa em que estado que você está na tua vida, o perigo sempre pode bater a porta. Então olhar e vigiar. Entendeu? Mas a gente olha para o cristianismo como um lugar onde a gente tem permissão de tudo. Como, por exemplo, outras religiões não permitiriam, por exemplo, certas ideologias. Mas no cristianismo já isso é permissível. Os próprios papas também já bateram de frente e falaram que isso é normal. Casamento, deixaram para trás. Onde o islamismo acaba aconselhando os seus fiéis a procriarem e a ensinarem a doutrina, o cristianismo é totalmente diferente. Entendeu? Hoje em dia você vem, volta e meia, tem pessoas falando, não fazem muitos filhos, não sei lá quanto. Vou priorizar a carreira. Enquanto os islâmicos, mano, estão a meter. Entendeu? Só estão a meter. O único casal que tem, em média, 30 anos, já até parece 5 filhos. Então você vê que eles procriam e ensinam a doutrina. E eu já tivera feito um vídeo falando sobre essa questão toda da doutrina dominar outros territórios. A doutrina islâmica é 10 vezes mais poderosa do que a forma que ensinam a doutrina cristã. A doutrina cristã é ensinada no catolicismo. Recentemente eu dei retomada aos ensinamentos do catolicismo, frequentei a catequese. A rigorosidade que tinha no passado, quando eu era pequeno e meu tio me obrigava meus primos a ir na igreja, entre todos os filhos do meu tio, né? Na minha geração, que viveram com eles, acho que eu, mais meu irmão, mais outro cara aí. Eu fui o único que ouvia. Mesmo até os filhos do meu tio também preferiam não ir. Meu tio é um senhor que é muito religioso, é muito cristão. É da pentecostal. Então ele nos carregava sempre na igreja, sempre que ele pode, porque ele é camionista. E a mesma energia, a mesma rigorosidade que a catequese teve no passado não é a mesma que tem agora. Minha noiva, por exemplo, ela cresceu com princípios católicos, frequentou muito a catequese. Só que ela hoje é obrigada a sair da católica para ir na igreja evangélica. Por mais que as doutrinas são quase idênticas, mas ela ainda vai notar a mesma energia que ela encontrou na católica, não será a mesma energia que ela vai encontrar na evangélica. Eu admito que, sim, a forma de ensinar o cristianismo hoje em dia é mais fraco do que no passado. Então, se a gente meter na balança o cristianismo, as doutrinas cristãs e as doutrinas islâmicas atualmente vencem. Entendeu? Não porque o cristianismo é fraco, o cristianismo não é fraco. O cristianismo é prova de fé, o cristianismo é a santidade que Deus tem com os seres humanos, com a terra, com a vida. Mas aqueles que foram responsabilizados para manter essa energia, orar e vigiar, se tornaram fracos. Automaticamente exalam fraqueza. Certos assuntos que líderes religiosos não poderiam entrar, eles entram e derrubam todo o princípio cristão. Querendo ou não, se o líder fala uma coisa, todas as ovelhas são obrigadas a afrouxarem o seu espírito. Então, fechando esse assunto, antes da gente começar a falar sobre o poder da imigração, eu digo, cristianismo puro só sobrará na América Latina e na África subsaariana.
Tem aqui a questão da Itália sofrer bastante e o governo ceder espaço para o islamismo e não para o cristianismo. O espaço que antigamente era cedido só para princípios religiosos cristãos, hoje em dia também é substituído e cedido para princípios bíblicos do Alcorão. Isso deve-se por quê? Primeiro, a imigração é muito forte. Enquanto países europeus precisarem de mão de obra estrangeira, serão obrigados a se submeter às regras daqueles estrangeiros que vêm. Tem também a questão dos direitos humanos, tem a questão também dos direitos religiosos. Só que em contrapartida, os cristãos alegam que está a ser deixado para trás os direitos cristãos e os direitos islâmicos se sobrepõem ao cristianismo, fazendo com que pareça um desrespeito aos cristãos profanar imagens que simbolizam a igreja cristã. Entendeu? Isso é muito perigoso, por quê? Porque a política, hoje em dia, é guiada de uma forma a não respeitar princípios religiosos. Por quê? Porque políticos que estão a tomar poder hoje em dia são políticos sedentos de poder. Tudo vale para atingir o objetivo. Se tratar bem os imigrantes e dar alguns benefícios, vão votar em mim, então eu vou tratar enquanto eu respeito todos os princípios. Independentemente de como eles vão prosseguir, os nativos não terão o que fazer. Porque quando eles irem discutir, aqueles que poderiam tomar decisões para proteger esses tais ditos nativos, eu vou lá e vou evocar o poder do voto. Cara, esses malucos vão nos votar. Entendeu? E isso não está acontecendo só na Itália, isso está acontecendo em Portugal, está acontecendo já aconteceu na França, esses países nórdicos também estão a ser invadidos. Invadidos não, religiosamente invadidos. Países Baixos também estão nessa leva de países que estão a ser ali. E estamos a falar que são filhos de imigrantes islâmicos, hindus e outras religiões de matriz africana, de matriz latina também, não sei se fala matriz latina, é que hoje em dia estão a se tornar deputados, estão a se tornar vereadores, estão a se tornar ministros, estão a se tornar governadores, estão a se tornar comissários, entendeu? Por mais que eles não cresceram no ciclo do islamismo, com aquela fervorosidade, eles ainda têm princípios islâmicos. Tendo princípios islâmicos, querendo ou não, eles vão beneficiar a sua religião, porque eles acreditam naquilo. Também esse é um ponto que faz com que o governo ceda terras, ceda lugares para prosseguir com as comemorações de certas religiões que para os europeus nativos de extrema-direita não são bem-vindos. Eu agradeceria bastante se você procurasse aqui o vídeo, eu esqueci o título, mas é um vídeo que tem muitas visualizações, onde já falamos sobre essa questão da Europa ser invadida. A gente abordou com mais cirurgia essa questão toda da substituição. Eu mostrei as 3 fases da substituição do cristianismo em certas terras, não em toda a terra, em certas terras. A Bíblia fala que o cristianismo no fim dos tempos será mais fraco, entendeu? Só sobrará aqueles que tiverem muita força, porque muita tentação. Agora, entrar no palco de qual religião é certa é um erro, porque no final das contas, toda religião reza para um único cara, chamado Deus. Entendeu? Então é isso aí, rapaz. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. É muito importante você não tomar partido nesse vídeo, porque eu expliquei situações que estão a acontecer e dei um ponto de vista social e não tomei partido algum. Se você tomar partido, toma em bica. Nos vemos na próxima. Eu sou o Nandalino, você me acompanha a partir do canal 41. Fui! Podemos seguir a passar. ربنا ولك الحمد
Allahu Akbar. Aduh kayak kagak lu tuh. Fazer piche aí, piano. Allahu Akbar. Piche que piano. Iya que piche, yang kayak. Allahu Akbar. Piano? Sim. Allahu Akbar. Papai, eu fico. Allahu Akbar. Allahu Akbar.